Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua palavra. Vou ler o texto e depois vou explicar o porquê eu estou lendo o texto. O texto para nossa breve reflexão está em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 11. Diz assim: as mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio. Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão o enganado. A mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Glória a Deus. Irmãos, eu até discuti com o Senhor com referência a essa palavra. Por mim, eu nem estaria aqui. Eu creio que principalmente o universo feminino deve estar orando. Esses dias eu respondi nos comentários uma irmã que estava com dificuldade, recebeu uma promessa e teve alguma questão lá com o noivo, que era uma promessa de Deus, e acabaram discutindo e se separaram. Bom, eu não sei se é em relação a isso, eu não sei se é em relação a alguma irmã que tem pedido a Deus alguma explicação da questão da diferença de papel. Bom, eu quero pregar isso e falando para vocês assim, eu não queria, porque eu não sou mulher. O universo feminino, ele tem as suas nuances. Eu sei que, e respeito muito as mulheres, sei que há uma briga dentro do meio eclesiástico, há pastora, não há pastora, entre que, sabe, coisas que no meu ver desviam um pouco o foco da palavra, que na verdade é o que Paulo falou no final: mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos. E é justamente ali que eu quero chegar no final da explicação, porque eu creio que tudo que nós fazemos para o Senhor é de certa forma bem-vindo para Ele, mas nós temos que entender o papel de cada um, porque cada um tem o seu campo de ação. A nossa natureza é a mesma, é a natureza da carne humana, embora biologicamente nós somos diferentes. E eu quero partir desse contexto e, logicamente, fazer algumas aplicações pertinentes. Creio que os homens podem ficar para aprender e creio que as mulheres serão as mais interessadas na pregação. Vamos lá? Bom, quero contextualizar primeiro. Não se pode falar porque Paulo, ao certo, ele deu isso. Tem três interpretações. Uma interpretação universal, embora ele não desconsidere o papel fundamental, a qual Gálatas 3:28, o próprio apóstolo Paulo fala que não há mais nem homem e nem mulher, que todos são um em Cristo. Logicamente, isso não anula as distinções entre os gêneros, porque são gêneros diferentes. Uma interpretação polêmica, a qual Paulo estava exortando a igreja, a qual Timóteo era responsável, que é a igreja de Éfeso, ali ele dando a ordem através de Timóteo, que era o seu discípulo, de que algumas mulheres estavam ensinando, e nós vemos isso acontecer muito hoje. Eu mesmo me deparei com um vídeo esses dias aqui mesmo na plataforma sobre uma mulher ensinando como as outras mulheres domar. Eu nem sei por que veio isso para mim, para te falar a verdade. Eu creio que Deus já sabia que essa palavra viria a mim. Domar o seu homem, colocar o homem de joelhos. E não é assim que funciona, irmãos. Eu sei que o mundo imputa hoje uma inversão de papéis, uma inversão de valores. E nós estamos aqui para aprender a ser família, cada um no seu papel. E o terceiro seria uma interpretação cultural, uma argumentação de Paulo que não era dirigida necessariamente a um problema local de Éfeso, ou seja, da cultura, onde as mulheres se sentiam superiores aos homens. Um falso ensinamento, outra interpretação da cultura, e hoje uma cultura universal. E Paulo chega colocando ali o papel feminino da mulher na igreja. Bom, vamos falar algumas coisas. Começa a falar: as mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Bom, irmãos, eu quero falar para vocês. Primeiro, eu sei que as mulheres, e eu não quero generalizar, tem algumas raras exceções, mas eu creio que, primeiro, toda generalização ela é diabólica. Sempre quando nós generalizamos algo, nós estamos
sabe, endemonizando aquilo ali, não é essa a questão, mas a maioria das mulheres, elas gostam muito de falar. Tanto que a mulher de Jó manda Jó amaldiçoar, amaldiçoa seu Deus e morre, se eu não me engano, Gênesis, Jó capítulo 1, versículo 10 ou versículo 20, não me lembro. Mas a grande questão, que até mesmo dentro dos cultos e dentro de qualquer reunião que nós estejamos, o silêncio, ela é uma ferramenta e uma arma espiritual. Devemos todos aprender. Eu não creio que seja só as mulheres. Eu mesmo tinha um problema de ser boca aberta, irmãos. E aí não vamos generalizar, porque não é todo homem que consegue ficar em silêncio. Eu mesmo fazia parte disso e eu me coloco nisso. Então todos nós devemos aprender em silêncio. Todos nós devemos aprender. E ele está usando aqui justamente a questão de aprender, porque tinha algumas mulheres criando confusão dentro do culto. Provérbios 17, 28 fala que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Mas eu quero ler com vocês um versículo, justamente que está na palavra de Deus em Efésios 5, versículo 2 e 3. Diz assim, pense bem antes de falar. E essa é a grande questão que estava acontecendo lá. E não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. A verdade é que quem fala muito, irmão, dá bom dia a cavalo. Muitas vezes contamos sonhos, contamos projetos e eu sei que algumas pessoas têm uma necessidade maior de falar, mas é necessário aprender a ficar em silêncio. Tem coisas que nós vamos falar para os nossos cônjuges, eu não sou casado ainda, mas tem coisas que tem um grau maior de intimidade, tem coisas que nós vamos procurar uma liderança espiritual, mas tem coisas que é só para Deus, irmão, dentro do quarto de oração. Tem coisas que para nossa amiga, e aqui eu já coloco logo de cara, irmãos, amigo é somente um que pode, amigo de verdade só dá conselho diante da palavra de Deus. Aqueles que não tem uma palavra amiga para dar um consolo, uma exortação, algo que edifique a sua vida, por favor, se afaste, sabe? Eu sei que nós devemos amar a todos e a ministração anterior foi sobre isso no dia de ontem, mas a grande questão é que nós não podemos anular a palavra, e a palavra ela deve ser lida completa e sem fermento. Não podemos anular o Salmo 1, versículo 1, que Deus que ele manda nós não nos sentarmos na roda dos zombadores de Deus, não tomar conselhos com ímpios, nem com escarnecedores. Então, sabe, devemos amar a todos, mas não precisamos conviver com todos. Então, a questão do silêncio ela é primordial. Por quê? Porque quando nós nos silenciamos diante de uma afronta, até mesmo diante de uma afronta, aqui está falando de um aprendizado, irmão, aprender em silêncio. Mas a grande questão é que nós, sabe, escapamos de dizer tolices, dizer alguma coisa que está dizer que está com raiva. Agora ele fala, por quê? E com toda submissão. Irmão, se toda submissão, aqui não está falando especificamente do homem, vai falar, mas nós devemos ter. Eu, por exemplo, já passei muita raiva no culto, querendo ouvir a palavra, irmão. Você está sentado lá e os irmãos que sentam atrás na turma do fundão, só a misericórdia de Jesus. Tem uns irmãos lá que ainda fica conversando de outras coisas, irmão. Tem que ficar calado, tem que prestar atenção. A palavra, quando está o pregador lá na frente, é a palavra falando. É simples assim. Então devemos ter respeito. A submissão aqui é respeito, temor. Temor é respeito, reverência. E devemos ter isso uns com os outros. A palavra fala, não permito que as mulheres ensinem aos homens. E aqui é a grande polêmica. Nem que tenha autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio. E eu gosto dessa parte, irmãos, por quê? Paulo ele é um homem espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ele fala que nós fomos capacitados pelo Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E eu quero tomar como parte aqui, me posicionar a respeito daquilo que é a referência das mulheres sobre a igreja. Por quê? Irmãos, em Gênesis 3, versículo 16, quando o Senhor Deus ele simplesmente coloca lá entre as mulheres, dando julgamento para a cobra, para a serpente, dando julgamento para a mulher, dando julgamento para o homem, ele sabe que a mulher pecou primeiro. E ele fala que em Gênesis 3,16, o seu desejo será para o homem, porém o homem
te dominará. Ou seja, o Senhor estabeleceu ali como que seria a relação entre os dois, e um pouco antagônica, mas que através da aliança com Cristo se uniriam perfeitamente, tanto que no casamento é Deus quem une. O ato de união é de Deus. O homem cabe amar, a mulher respeitar, e a união é promovida por Deus, logicamente executada dentro de um ato sexual. Agora, Paulo fala que não permite que as mulheres ensinem aos homens, justamente por causa dessa submissão, do que o homem altera. E ele fala, nem tem autoridade sobre eles. E aqui precisamos entender, porque a autoridade está sobre o homem, mas o poder está sobre a mulher. Agora, a questão do ensino, eu creio que ele fala justamente essa questão. Antes devem ouvir em silêncio. Porque, irmão, só aprende quem ouve. Tem muita pessoa que quer ensinar antes de ouvir aquilo que está, inclusive homens. Tem muita pessoa que está querendo ensinar aquilo que nem sabe. Então é necessário que ouça primeiro, para poder aprender. É necessário que tenha, cada um no seu papel. O homem tem a autoridade. O que é a autoridade, irmão? O direito de arbitrar. O direito de decidir. Esse é um poder que foi dado ao homem. Ele, um pouco antes, ele fala que há um só mediador entre Deus e a humanidade, que é o homem Cristo Jesus. Por isso Jesus Cristo veio em homem. E eu creio que tem justamente, irmão, a ver com a biologia. Embora Deus não explique, não tenha, é um mistério, e Paulo vai falar isso, que é um mistério entre Cristo e a igreja, é justamente por causa da biologia. O homem, irmão, se você for olhar na relação humana, por exemplo, com os filhos, eu já cansei de ver isso com os meus filhos. A mãe falar, e aí elas chegarem para mim e falar assim, ó, fala com ele, e eu falar uma só palavra e eles me respeitarem. Por quê? Porque a voz masculina, ela já é mais grossa automaticamente. O homem, o biotipo dele é mais forte. E aí é a grande questão de pastor, pastora. Por quê? Não há referência bíblica que dê a entender que a mulher possa ser pastora. Por quê? O pastor também, ele foi deturpado ao longo das escrituras, irmão. Porque o pastor é alguém que cuida. E o cuidado, ele é amor. Por isso a autoridade está sobre ele, por isso a decisão está sobre ele. Quando nós vemos a figura do rei pastor Davi, nós vemos um homem que avança sobre os leões e sobre o urso para tirar a ovelha, que é um animal indefeso, sabe, da boca do leão e do urso. E até mesmo quando ele ataca, ele pega o cajado e taca na cabeça. Por quê? Por causa do biotipo. E eu gosto do filme Fazendeiro de Deus, porque tem uma parte que ele fala para o filho dele, ele fala, há dois tipos de pessoa no mundo, o pastor e o que não é pastor. E o pastor, ele tem que estar disposto, ele fala três na verdade, o pastor, a ovelha e o lobo. Mas o pastor, nós homens somos pastores, temos que estar disposto a tirar a ovelha da boca do lobo. Então, no meu entender, irmão, no meu humilde entender, a autoridade está sobre o homem. Por quê? Para poupar a mulher. Para poupar a mulher de algumas coisas que o biotipo dela não foi preparado. O homem, ele está a semente. O sêmen do homem é o semente que gera vida na mulher. E a mulher o que é? É o terreno. A mulher, ela é mais emocional, irmão. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa, sabe, de cuidado, de carinho. Por isso que para ela cabe o respeito, para o homem o amor. E o amor às vezes vai ser se dado como nós vemos sacrificial. Olha, cada um tem o seu papel aqui. Nós vamos ver, ele fala assim, ó, porque primeiro Deus fez o Adão e depois a Eva. Adão, irmão, a Eva veio como uma resposta à tristeza de Adão. Adão, ele veio, lavrou, e do trabalho dele, depois que dava a entender, Deus veio e tirou Eva de dentro dele. Tirou da costela, que fala da estrutura do homem, que fala de uma parte dura, mas só depois que ele trabalhou arduamente para Deus, depois que ele fez uma obra, e ele veio como resposta, porque Deus olhou para ele no jardim e viu que ele estava triste. Então muitas vezes há uma questão da confusão do papel. Olha, eu quero ler para vocês um versículo das tribulações que Paulo enfrentava, o próprio apóstolo Paulo enfrentava durante, ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, por isso não desistimos, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Mas eu quero ler para vocês a lista, porque ele dá a lista para a igreja de Coríntios, no 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, quero ler para vocês esses versículos. Fala assim, ó, eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles. Esse é Paulo falando.
Embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseira. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome, tenho passado sede e preocupação que tenho por todas as igrejas. Esse é o pastor Paulo, irmão. O coração pastor, né? Eu não é Deus poupando as mulheres? Bom, irmão, eu entendo que sim. Por isso que está a autoridade. Mas a mulher está o poder, irmão. Por quê? Por que Paulo estava falando? Porque as mulheres queriam dominar justamente com o corpo. O corpo feminino, irmãos, e isso é algo que vem de Deus, atrai muito o homem. A mulher, ela consegue dominar tanto um pouco mais o sexo. E lógico que tem as suas exceções para tudo, irmãos. A questão de ficar sem sexo. Tanto que no ato da ejaculação, o homem chega ao orgasmo rapidamente, a mulher não. Tudo é diferente. Tudo foi projetado por Deus para um propósito e para um papel específico. E aí nós viemos compreender por que Paulo fala para as mulheres ficarem ouvindo e receber. Por quê? Porque o homem está cuidando, irmão. O homem está ali, sabe? Teoricamente, esse aqui é o homem. Esse aqui é o homem. E olha aqui, ó, eu não sou machista. Eu, por exemplo, aprendo muito com a pastora Camila Barros, eu ouço a Gabriela Rocha já me deu palavras ao meu coração que eu vou falar para vocês, assim, que despertou dentro de mim, e eu não tenho problema nenhum de aprender com elas, mas primeiro tem que ouvir, e essa questão aqui fundamental, nós temos que entender que algumas coisas foram feitas para homem e outra para mulher. Por exemplo, você imagina uma mulher na obra, carregando ali um saco de cimento de 50 quilos, como um servente de pedreiro? Embora possa acontecer, mas, por exemplo, você, mulher, quando for chegar para fazer a manicure lá na sua unha, imagina um homem fazendo a sua unha. Então tem coisas que são para os homens e para a mulher. Eu, por exemplo, trabalho de motorista de aplicativo e sei que tem muitas guerreiras, inclusive vejo elas à noite e admiro. Mas eu, por exemplo, sabe, era algo que eu não queria, porque não queria que a minha futura esposa trabalhasse. Por um simples fato, irmão, eu sei o que eu ouço dos homens ali dentro. Eu sei o que passa. Uma mulher com 4 homens dentro de um carro, meu irmão, é um perigo. É algo que, sabe, a gente tem que parar para pensar. Porque o Senhor Jesus fala que nós devemos fugir do perverso, devemos tomar, sabe, cuidado com aquilo. Para quê? Para que nenhum mal nos venha. Nós não vamos ficar testando o cuidado de Deus o tempo inteiro. Ele continua falando assim, ó, e não foi Adão o enganado. A mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Por quê? Porque a mulher é mais sentimental, irmão. A mulher é mais fácil de ser levada na conversa. E não me venha falar que não, que é, irmão. Sabe, as naturezas são diferentes. A mulher, ela é mais sentimental. Quero ler com vocês, porque Paulo, ele define bem a questão desses papéis. E, logicamente, isso não seria numa pregação que eu conseguiria explicar tudo. Mas Efésios 5:32, Paulo fala que isso é mistério. Ele fala, há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que está falando a respeito de Cristo e da igreja, o casamento. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve amar, respeitar o seu marido. Ao homem, amor. A mulher, respeito. E a Deus, união. O que Deus uniu, homem nenhum separa. Marcos 10:9, se eu não me engano. Bom, partindo desse pressuposto, irmãos, eu quero dizer, porque o que entra muito em questão a respeito disso é sobre o valor. E não é uma questão de valor. Por quê? Porque Cristo morreu por todos. E esse é o valor que nós temos diante de Deus, qualquer um de nós. Dentro de uma casa, por exemplo, o homem é o presidente, mas a mulher é a vice-presidente. E os filhos são ali o seu eleitorado. Agora, por exemplo, os filhos deixam de ter menor importância ou menor valor? Vai falar isso para a mulher para você ver. Vai falar para você ver que a mulher, ela se joga também na frente da bala perdida por causa dos filhos, por causa da sua prole, do tamanho amor que tem ali.
Agora não tem menor importância, a família inteira é igualmente importante e valorosa diante de Deus. São só papéis diferentes. E nós precisamos compreender isso, por quê? Porque Deus abençoa. A bênção para a mulher vem através do homem, mas jamais Deus falou para o homem não ouvir. Quando ele dá o julgamento para o homem, em Gênesis, ele fala, porque ouviu a mulher. Por quê? Porque tinha que ter ouvido Deus primeiro. E cada um de nós, tanto homem como mulher, devemos ouvir a Deus primeiro. Deus sempre em primeiro lugar. Mas em Gênesis 21, versículo 12, logo depois de toda a confusão, porque o que aconteceu? Abraão recebeu a promessa. E aí Sara, na sua precipitação, queria que a promessa fizesse acontecer. Mandou ela deitar com Agar. Ele deitou com Agar. O que aconteceu? Começou a gerar problema. Ela ficou com ciúme dentro de casa quando o menino começou a crescer. E ela teve o filho logo depois. Primeiro, a serva se sentiu humilhada e foi embora. Deus mandou ela voltar. Mas depois, Agar mandou ela embora. Mandou Abraão mandar ela embora. Porque ela não podia mandar embora por causa da autoridade de Abraão. E aí ela fala para Abraão, despede Sara. Em Gênesis 21, 12, Abraão vai consultar a Deus. E Deus fala para Abraão, fala assim, ouça sua mulher, ouça o que ela diz. Pode mandar, porque eu cuidarei da serva Agar e da serva Iscar. Deus dá uma promessa para Abraão ali, do cuidado que ele teria. Por quê? Porque Ismael era filho de Abraão também. E no final das contas, irmãos, é tudo para o reino de Deus. Porque ele vem falando, mas as mulheres serão salvas dando à luz as filhas. E é aqui que eu quero falar. Por quê? Maria deu luz à luz do mundo. E aqui, Paulo, eu creio que ele está falando muito mais do que isso, meu irmão, que é permitido até mesmo sim pregar o evangelho à mulher. E é uma opinião pessoal, não posso basear isso biblicamente e falar para vocês, mas sim, ela vai pregar às vezes com atitude, ela vai pregar sendo esposa de um pastor, embora não haja nenhum versículo bíblico que dê toda a condição dela ser pastora, mas também não tem nenhum versículo que contradiz isso. Então isso é algo que é um mistério de Deus, irmãos. É algo pessoal de cada um. E eu sei que traz bastante polêmica, que tem irmãs aqui que servem na igreja. Irmão, continua fazendo. Você está em paz, Deus está com você. Faça, sabe? Tem que fechar os ouvidos para os outros, para quem não está fazendo nada. Normalmente quem fala muito, meu irmão, não tem nada a dizer. E quem está criticando o corre dos outros não faz nem mesmo o seu. E aí nós olhamos para a Bíblia, porque as mulheres serão salvas, dando luz a filhos. Lembro logo de Maria. Lembro logo de Paulo em Atos capítulo 9, quando Deus dá o chamado dele, fala assim, ele será luz para os gentios. Levar a luz é levar o evangelho, é o evangelho que abre os olhos. É o evangelho que lá abre os olhos. E eu quero terminar com vocês, quero ler um versículo, porque fala, desde que continue a viver na fé, no amor, na santidade e na discrição. Uma mulher, isso eu concordo. Ela precisa ter fé, precisa ter amor, santidade e principalmente discrição. Não dá, irmão, não tem jeito aí tem uns irmãos que reclamam, mas essa Jezabel, mas normalmente, irmão, o irmão é um Acabe, um banana, não se posiciona como pastor da casa, como se coloca como escudo na frente da mulher e na frente do perigo. Então, assim, normalmente Acabe atrai Jezabel, Jezabel atrai Acabe, irmão. Mas eu quero ler com vocês alguns versículos de uma mulher que eu admiro muito na Bíblia, que está em Juízes, capítulo 4, a partir do verso 4, que era Débora. A palavra começa falando sobre assim, fala assim, Débora, mulher de Lapidote, era profetisa e era também juíza dos israelitas, ou seja, era a maior autoridade espiritual da época, irmão. Ela era juíza e ela era profetisa. Era os homens, era quem chegava e consultava, mas antes de tudo ela era mulher de Lapidote. E a palavra faz questão de trazer essa informação. Mulher de Lapidote, era profetisa e também juíza. Cada um no seu quadrado. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, quem é ela? Ela é mulher de Lapidote. Bom, por quê? Porque provavelmente Lapidote deu a bênção para que ela pudesse, se fazer daquela forma. Era o marido que decidia, porque ele não via perigo, estava tudo certo. Bom, no versículo 6 fala assim, ela mandou chamar Balaque, filho de Abinoam, que estava na cidade, e entregou uma palavra, fala assim, o Senhor Deus de Israel está lhe dando a ordem, escolhe 10.000 homens da tribo de Naftali. Ia ter uma guerra, irmãos. E aí ele mandou chamar quem era o responsável pelo exército israelita no momento. E ali no momento há uma palavra de Deus, a própria profetisa. No versículo 8 ele fala assim, então Baraque disse a Débora, só irei se você for comigo. Irmão, faltou fé para o homem.
Ele não acreditou na palavra de Deus, era para pegar só os 10 mil, ela não tinha que ir para a guerra. E aí no versículo 9 tem a consequência da falta de fé do homem. Fala assim, ela respondeu, está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísara na mão de uma mulher. Irmãos, era comum de que o homem tivesse todas as honras e todas as pompas naquele momento, mas o que aconteceu? Não acreditou na palavra de Deus e foi um banana. Precisou de ter a convicção de que era Débora responsável, porque todo mundo sabia que Deus estava com ela se estivesse no meio da guerra. Colocou uma mulher em perigo, estando no meio da guerra. E aí, o que acontece? No versículo 21 conta justamente a história. Sísera, que era o general do exército inimigo, fugiu e entrou na barraca de Jael, que era a esposa de um deles lá. Jael pediu água para ela, ela pegou, cuidou dele e colocou um cobertor nele. Mas na hora de matar ela, olha o que ele fez. Quando Baraque chegou, versículo 21, falou assim, Sísara estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca na barraca e entrou de mansinho e ficou a estaca na cabeça dele. Esse era o general e o rei inimigo. E aí a estaca atravessou a cabeça e entrou na terra e morreu. O que quer dizer isso, irmão? Bem simples a questão. A mulher precisou de um martelo para fazer força, para colocar a estaca na cabeça dela. O que era o papel de um homem fazer, uma mulher estava fazendo, porque Deus estava entregando honra, conforme a palavra dele tinha dito. Por quê? Porque teve um homem que foi banana no meio do exército de Deus, irmão, que não deveria chamar a mulher ali no meio de uma luta sangrenta. Tem coisas que são para os homens e tem coisas que são para a mulher, mas Deus sempre honra uma mulher que se coloca na disposição de, quando um homem não está dando conta de fazer o serviço, fazer. Essa é a verdade da palavra de Deus. E eu gostaria de deixar aqui com tudo, porque no final das contas, meus irmãos, todos nós fomos chamados para viver em fé, no amor, na santidade e em discrição. Espero ter esclarecido, sei que foi mais uma palavra de ensino, de ensinamento, e que possa ter trazido aí explicação para talvez alguém que esteja orando. Eu não sei muito o motivo e não estou convicto, mas entrego para vocês com muito amor. Que Deus abençoe cada um de vocês, a paz do Mestre esteja com cada um. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.